Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica. Na aula de hoje a gente fala sobre produto escalar. Muito bem, então vamos começar com a definição de produto escalar. O produto escalar entre dois vetores U e V é denotado por U, bolinha V, né? Representando aqui o produto, a multiplicação, e é calculado pela expressão. Então, aqui eu tenho o produto escalar de U por V é igual à norma do vetor U vezes a norma do vetor V vezes o cosseno de θ. Que cosseno de θ? Quem é esse θ? Θ é o ângulo entre os vetores U e V. Então, a notação que a gente usa é essa. Às vezes a gente faz uma bolinha um pouco maior do que a multiplicação convencional, né? Que a gente usa um pontinho bem pequeno para representar o produto escalar entre dois vetores. Uma coisa importante de vocês perceberem é o seguinte: aqui eu tenho um vetor que está fazendo um produto escalar com outro vetor, e isso está me resultando num número real, né? Porque aqui ó, eu tenho um comprimento é um número qualquer, ó, eu meço 5, meço 6, meço 7, comprimento não é vetor. Aqui eu também tenho comprimento também não é vetor, e tenho cosseno de θ, cosseno de θ é um número. Então, todos esses valores são números reais. Logo, o produto escalar entre dois vetores resulta num número real. É importante saber isso porque algumas pessoas confundem, acham que a gente está fazendo o produto entre dois vetores e não, a gente resulta num número, beleza? Dito isso, a gente passa para um exemplo imediato, para a gente só aplicar a fórmula que a gente acabou de aprender. Então, pede para a gente calcular o produto escalar. Produto escalar também é chamado de produto interno, mas a gente não vai entrar nesse mérito ainda. Então, o produto escalar entre os vetores U e V. Então, eu tenho as coordenadas do vetor U, tenho as coordenadas do vetor V, e também tem o ângulo entre eles. O ângulo entre eles é π sobre 4, ou 45 graus. Então, vamos à solução. É bem simples, né? Eu só preciso calcular a norma do vetor U, a norma do vetor V e o cosseno de θ, né? A norma do vetor U eu estou calculando aqui, né? A gente já aprendeu na nossa aula de norma que eu vou levar cada coordenada do vetor ao quadrado e vou somar e vou tirar a raiz disso. Então aqui é só continha, né? 5 ao quadrado é 25, 5 ao quadrado é 25, eu coloquei aqui. 25 mais 25 vai dar 50. Bom, já pensando na resolução, a gente vai separar isso aqui, ó. 50 é igual a 25 vezes 2, tá certo? Porque separando assim, eu consigo separar depois mais uma vez, eu tiro a raiz, né? Porque quando a gente tem um produto, a gente pode separar no produto das raízes, tá certo? O que eu ganho com isso? Eu ganho que raiz de 25 eu sei quanto dá. Raiz de 25 é 5. Então eu fico com 5 raiz de 2. Ok, então calculamos a norma do vetor U. Agora a gente calcula a norma do vetor V. De novo, a gente eleva todas as coordenadas ao quadrado e soma. Aqui está bem simples, né? Porque eu estou trabalhando com dois zeros, vai me sobrar apenas 5 ao quadrado, que é 25, e a raiz quadrada de 25 é 5. Então a gente já tem a norma de U, a norma de V, falta só calcular o cosseno de π sobre 4. Mas o cosseno de π sobre 4 a gente não calcula, a gente decora, tá certo? E o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. O que a gente faz agora? Eu vou substituir esses valores que eu encontrei aqui na nossa expressão de produto escalar. Então vejam aqui, né? Eu estou com o produto escalar de U por V, aqui eu estou com a norma do vetor U, porque é o que aparece aqui. Aí eu multiplico pela norma do vetor V, que é 5, a gente já calculou isso aqui, e multiplico por cosseno de θ. No caso, θ é π sobre 4, então vai dar raiz de 2 sobre 2. Aqui eu faço 5 vezes 5 vai me dar esse 25, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai me dar esse 2, e o 2 aqui embaixo continua sendo 2 aqui embaixo. Perfeito, agora eu posso cortar esse 2 com esse 2, me sobra 25. Então o que a gente tem? A gente tem que o produto escalar de U por V é igual a 25, é um número, não é um vetor. Beleza? Agora, galera, uma coisa que é bem importante é a seguinte: há outro modo de calcular o produto escalar entre os vetores. Se a base for ortonormal, né, então vamos considerar o vetor U tendo essas coordenadas genéricas ABC e o vetor V tendo essas coordenadas genéricas D e F, e essas coordenadas elas estão em relação a uma base ortonormal. O que é uma base ortonormal? É uma base que todos os vetores são ortogonais entre si e todos os vetores têm norma 1.
Nesse caso, para calcular o produto escalar, fica mais simples, a gente só precisa multiplicar as coordenadas correspondentes. Como assim coordenadas correspondentes? Eu vou multiplicar a primeira coordenada aqui, ó, do meu primeiro vetor pela primeira coordenada do meu segundo vetor. Então, eu faço A vezes D. Somo com a segunda coordenada do meu primeiro vetor vezes a segunda coordenada do meu segundo vetor. Então, fica B vezes Z mais a terceira coordenada de um vetor com a terceira coordenada do outro. Então, eu fico com C vezes F. Então, é só multiplicar coordenada a coordenada e ir somando. Fica muito mais simples, porque a gente não precisa, por exemplo, calcular a norma do vetor U, calcular a norma do vetor V, nem saber o ângulo entre eles. A gente precisa de menos informações. A gente só precisa das coordenadas desses vetores e fica tudo certo. Voltando ao exemplo, como nossos vetores eles estão referenciados numa base ortonormal, então a gente pode aplicar esse método para resolver o produto escalar. Então vamos abaixar aqui, ó. Para fazer o produto escalar de U por V, basta eu pegar 5 vezes 0, primeira coordenada com primeira coordenada, foi o que eu coloquei aqui. Aí eu somo segunda coordenada com segunda coordenada, ou seja, 5 vezes 5, então eu coloco 5 vezes 5 aqui e somo com terceira coordenada com terceira coordenada, que me resulta em 0 vezes 0, coloquei o 0 vezes 0 aqui. Esse exercício está muito fácil porque eu tenho 0 aqui, isso vai anular o produto, aqui eu também tenho 0, fiquei com 5 vezes 5, que me resultou em 25, portanto, o produto escalar deu 25. Notem que deu o mesmo resultado do primeiro método. E claro, tinha que dar, só que eu acho que desse jeito é muito mais simples, né? A gente não precisou calcular a norma dos vetores, não precisou saber o ângulo entre eles, só multiplicou cada coordenada com cada coordenada e somou, e a gente chegou no resultado tranquilamente. Bom, agora a gente começa a nossa série de observações. A primeira observação é a seguinte: se eu tenho dois vetores não nulos, e o produto escalar entre eles dá zero, então eles são ortogonais. Dizer que eles são ortogonais quer dizer que o ângulo entre eles é de 90 graus. Bom, vamos verificar por que eles são ortogonais se o produto escalar dá zero. Se o produto escalar dá zero, então quer dizer que isso aqui é igual a zero, tá certo? Só que eu disse que os vetores são não nulos. Então, a norma do vetor U é diferente de zero, porque ele tem um comprimento, tá certo? Ele não é um vetor nulo. Só o vetor nulo tem comprimento igual a zero. O raciocínio análogo vale para o vetor V também é um vetor não nulo, então ele não tem um comprimento igual a zero, ele tem um comprimento diferente de zero. Logo, a única alternativa é o cosseno de θ ser zero, porque a norma de U é diferente de zero, a norma de V é diferente de zero, o cosseno de θ, portanto, deve ser zero, porque eu tenho um produto que resulta em zero. Então, eu escrevo aqui, ó, o cosseno de θ é igual a zero. Só que para o intervalo aceito para ângulo entre vetores, que é maior que zero e menor que π, o cosseno de θ só é igual a zero para π sobre 2. Só que π sobre 2 é 90 graus também, né? Então os vetores são ortogonais. E é legal saber isso porque isso nos ajuda na comunicação, né? Então quando o enunciado diz dois vetores ortogonais, aí você já sabe que o produto escalar entre eles é zero. Ou se o enunciado diz dois vetores não nulos com um produto escalar igual a zero, então você já sabe que esses vetores são ortogonais. Isso vai nos ajudar no cálculo de áreas, no cálculo de distância. Tem uma aplicação muito vasta, então é importante saber isso, beleza? Ainda na nossa série de observações, a gente faz a observação número 2, que é bem bobinha, na verdade, é que o produto escalar é comutativo, né? Então, se eu fizer o produto escalar de U por V, ele é igual ao produto escalar de V por U. É como se fosse 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, né? 3 vezes 4 é 12 e 4 vezes 3 também é 12. A demonstração disso aqui é bem simples, a gente não vai demonstrar, mas é importante saber isso aqui, beleza? Para fechar a nossa série de observações, a gente faz a terceira observação, que é importante. O produto de um vetor por ele mesmo, tá certo? É igual à sua norma elevado ao quadrado. É uma observação importante porque, notem, a gente está associando o produto escalar com o comprimento do vetor. Então, uma demonstração aqui bem simplesinha que a gente pode fazer é a seguinte. Vamos pegar um vetor ABC, um vetor genérico de V3, e fazer o produto escalar dele por ele mesmo, tá certo? Se a gente faz o produto escalar dele por ele mesmo, supondo que ele está referido a uma base ortonormal,
É só fazer A vezes A, então vai me dar A ao quadrado, B vezes B, então vai me dar B ao quadrado, e C vezes C vai me dar C ao quadrado. Só que lembra que na nossa aula sobre norma de vetores, a gente discutiu o seguinte: a norma de um vetor U é calculada da seguinte forma. A gente eleva as suas coordenadas ao quadrado e tira a raiz disso. Isso foi demonstrado na nossa aula sobre norma de vetores. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, o que acontece? Some essa raiz, tá certo? E aparece esse quadrado aqui. Então eu sei que A quadrado mais B quadrado mais C quadrado é a norma de U ao quadrado. Foi o que eu escrevi aqui, tá certo? Só que tudo isso aqui é igual a U escalar U. Então foi o que a gente escreveu aqui, ó. U escalar U é igual a norma ao quadrado do vetor U. Foi da onde a gente partiu, era onde a gente queria chegar. Então é só uma observação importante, beleza? Galera, então essa foi a nossa aula de produto escalar. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima.